Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e mais um episódio do quadro Viver de Renda, que para você que não conhece, basicamente eu venho aqui e mostro análises, de empresas que pagam dividendos, que eu estou buscando colocar na minha carteira previdenciária, mostro não só a análise, mas também o aporte, quanto de fato eu estou comprando daquela empresa, tudo de forma pública para tentar te ajudar e se você tiver, obviamente, o mesmo objetivo que eu, que é formar uma carteira previdenciária para que lá na frente eu viva só dos dividendos, eu receba aquilo lá e não precise mais ficar ativamente trabalhando. E aí, como você viu aí nos últimos episódios, o pessoal tem falado muito para eu falar sobre Caixa Seguridade. E na verdade, tá, a Caixa Seguridade é uma das empresas que eu nunca de fato comecei a analisar muito a firme, vamos colocar dessa forma. E hoje é o primeiro vídeo que eu quero fazer isso com vocês. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui algumas informações sobre Caixa Seguridade pra gente tentar entender se vale ou não a pena você não só comprar as ações, mas também ter essas ações em uma carteira previdenciária. Que o foco no fim do dia é receber dividendos, beleza? Se você gosta de Caixa Seguridade, ou você tem aí, enfim, uma curiosidade para saber como que a empresa funciona, fique até o final, tenho certeza que vai ajudar. O vídeo tem bastante informação e vai ser bem legal. E óbvio, se puder comentar aqui embaixo qualquer coisa, nem que seja um bom dia, boa noite, boa tarde, um obrigado pelo vídeo, um emoji, isso ajuda demais o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas e consequentemente divulgar o meu canal também, beleza? Bora pro... Bom, beleza, eu fiz uns slides aqui porque eu acho que esse tipo de vídeo requer um pouco mais de informação. Então, Caixa Seguridade, para você que não sabe, CXSE3, vale a pena ou não? É isso que eu quero tentar responder no final desse vídeo e, obviamente, se você achar que vale, continue depois uma estratégia, e aqui a sua própria estratégia de análise de forma solitária, vamos colocar assim, sozinho. Não use somente o vídeo aqui para tomar sua decisão. Bom, acho que primeiro falando aqui sobre as linhas de negócio, o que de fato faz a Caixa Seguridade? São três grandes pilares, são três grandes linhas de negócio que a Caixa Seguridade atua. Eles atuam no que eles chamam de risco, atividades de risco, que no fim das contas, o seguro habitacional, o seguro residencial, prestamista, vida, e assim vocês também podem ver o share um pouquinho de como foi nos últimos 6 meses, nos primeiros, na verdade, 6 meses de 2022. Aí eles têm o que eles chamam de negócios de acumulação, que basicamente é a previdência, capitalizações, o próprio consórcio, tá? E também tem um pilar de distribuição, onde ele, no fim das contas, acaba ganhando como se fosse um fizinho ali, uma taxa de corretagem, porque eles têm uma corretora de seguros, certo? Então isso é interessante, são essas três linhas de negócio, todas elas juntas trazem pra gente o resultado de Caixa Seguridade e, obviamente, depois, no final do dia, o lucro e a distribuição de proventos, tá? Porque no fim do dia é isso que a gente quer, Quando a gente está analisando a empresa aqui para uma carteira previdenciária, a gente quer que ela pague proventos, certo? Bom, um pouquinho das oportunidades que eu achei legal de trazer aqui para vocês, e não só as oportunidades, onde que a Caixa pode crescer, como é que ela pode distribuir todos os seus serviços. Então, primeiro, tá, a gente tem não só os próprios clientes Caixa, como eles mesmos colocam aqui nessa forma, como uma oportunidade deles fazerem o cross-selling de produtos e o aumento da penetração também do market share. O que é esse cross-selling? Você com o mesmo cliente vender vários produtos. Como eles têm uma esteira muito grande de serviços e produtos, como eu mostrei para vocês ali no slide anterior, eles têm a possibilidade de, dado esses clientes que eles têm, que são 148 milhões de clientes, eles podem fazer o cross-sell de produtos. É uma forma mais fácil e mais barata de você trazer um cliente para comprar um produto seu do que você vender sempre um produto para um cliente novo, certo? Isso é interessante. Eles usam todos os clientes da Caixa Econômica, o que é interessante. Tem a rede Caixa, no fim do dia, que é a maior rede de distribuição da América Latina, então a Caixa Seguridade usa todas as redes Caixas para distribuir os seus próprios serviços e produtos. Então, veja, são mais de 4 mil agências e pós de atendimento, são, mais de 13 mil lotéricas, o Caixa aqui, são mais de 9 mil correspondentes exclusivos, veja quantas contas digitais também tem, quantos caixas eletrônicos. Então, no fim do dia, toda essa rede pode ser usada para vender algum produto ou serviço. E você tem também o que eles chamam de mecanismos de mobilização, tá? Que no fim do dia é um sistema de incentivos alinhados com o próprio time de venda e parceiros para que se venda mais, para que se penetre mais no mercado, certo? A gente tem alguns dados importantes, então é o número 1 em financiamento habitacional, veja só, 595 bilhões de reais em financiamento habitacional, número 1 em empréstimo, tá? São 928 bilhões de reais também na carteira de crédito, número 1 também em poupança, tá? São 366 bilhões em contas poupança. A gente fala aqui que a poupança no fim do dia não vale a pena, mas a gente sabe que ainda tem muitos brasileiros que não têm o conhecimento e ainda deixam ali dinheiro em conta poupança, tá? O que acaba rendendo bem menos do que algumas outras formas de investimento. Mas aqui não é o objetivo desse vídeo. Bom, alguns destaques, tá? Porque eu acho que é legal de trazer para vocês do segundo TRI de 2022, que foi o último resultado que a empresa, no fim do dia, reportou pra gente.
Então a gente tem um crescimento em basicamente todas as linhas, tá? Aqui quando a gente está falando do comercial, que são os produtos, tá? A gente teve um crescimento de 9% em prêmios emitidos para o prestamista, tá? A gente teve basicamente um crescimento de 15% comparado ao ano passado, prêmios emitidos para o seguro residencial. A gente teve consórcios, né, atingindo ali 2,8 bi, um crescimento de, cara, mais de 800% se comparado ao segundo tri de 2021. Falando de arrecadação, né, que é aquele linha de negócio, né, falando de capitalização, 33% de crescimento relacionado, né, obviamente, ao ano passado. Previdência também crescendo, não só as contribuições, 8,6 bi, mas também as próprias reservas, né, de 123 bi. E a gente tem aquela linha de negócio que são a corretagem, né, o FIzinho, crescendo aí quase 100%, batendo 411 milhões, certo? Isso aqui foi o desempenho comercial da companhia, se a gente pode colocar dessa forma. É interessante, veja, é um crescimento acentuado. Quando a gente está buscando sempre uma empresa para investir aqui, especialmente para uma carteira previdenciária, a gente quer alinhar o melhor possível, que é uma empresa com margens boas, rentabilidade boa, crescimento bom e, obviamente, o pagamento de dividendos. A gente pode ver aqui do desempenho comercial da companhia que, de fato, isso tem crescido. Falando do desempenho financeiro, eu quero falar primeiro sobre ROI para vocês. É muito importante o ROI, eu sempre falo disso em todos os meus vídeos. Conforme uma empresa tem um ROI que cresce e um ROI cada vez mais alto, isso é bom porque a empresa no fim do dia está remunerando o capital do acionista de uma melhor forma. Então quando você tem uma empresa na sua carteira que não cresce ROI ou que o ROI é muito baixo, às vezes não faz sentido o risco que você está correndo ao investir naquela empresa, porque você poderia não só usar seu capital para ir para uma outra empresa, ou às vezes também ficar até numa renda fixa que te pague cupons ou que te remunere de forma diária ou de forma trimestral, enfim. Essa é a grande ideia. Então, quando eu vejo uma empresa que o ROI cresce, que é o que está acontecendo com Caixa Seguridade, veja, no segundo tri do ano passado, em 2021, o ROI era de 33,9, o que já era bom se você compara com outras empresas do mercado. Tá? E agora está na casa dos 45,5. Ah, Bruno, mas BB Seguridade tem um ROI melhor. Tem. Tem. No fim do dia, você pode comparar as duas empresas e ver qual que você acha que faz mais sentido, que está mais descontada, ou também você pode ter as duas empresas. Não estou dizendo porque a Caixa Seguridade tem um ROI menor do que a BB Seguridade, que ela necessariamente não seja uma boa opção. A gente vê crescimento de ROI, isso é interessante. As receitas operacionais também na casa dos 903 milhões, um crescimento de 66,8 comparado ao ano passado, crescimento tri a tri também, e crescimento comparado aos 6 primeiros meses do ano passado também maior. Ou seja, uma empresa que de fato está mais com participação, vamos colocar assim, e obviamente ela está colhendo mais desses frutos que são as receitas. E o lucro por fim da linha, né, no fim do dia, também crescendo, caso de 60% comparado ao ano passado, 22% comparado ao TRI e 44% de crescimento também comparado aos primeiros 6 meses de 2021. O que isso no fim do dia mostra, tá? Uma empresa com ROI mais alto, uma empresa que rentabiliza melhor o capital do acionista, uma empresa que tem um desempenho comercial melhor, vai consequentemente ter receitas melhores, e o lucro crescendo também mostra de alguma forma que os custos da empresa e que ela pode estar mais eficiente nesses custos, tá? Mais eficiente em controlar essas despesas e custos para não deixá-las evoluírem a um ponto que mesmo com crescimento de receitas, às vezes você acaba tendo um lucro menor, como a gente acaba vendo em outras empresas aqui da bolsa, certo? Acho que é interessante de falar para vocês sobre a política de dividendos no final do dia, porque é o que a gente quer, tá? O próprio estatuto, ele assegura pra gente o dividendo mínimo obrigatório, né, das leis das SAs, no fim do dia 25% de lucro líquido vai ter que ser distribuído em forma de dividendo para acionista, isso está garantido no próprio estatuto. O estatuto pode mudar, tá? Se você colocar, por exemplo, que você quer distribuir só 2% do lucro, você pode, a empresa pode fazer isso, mas no fim do dia a Caixa Seguridade assegura pelo menos 25%, só que no histórico de pagamentos de proventos, a gente vê em 2021 um payout de 90%, tá? Na casa aí dos 1,6 bi de dividendos, tá? Foram feitos 2 pagamentos desse exercício até agora. A gente teve em 2020 um payout também de 90%, 1,5 bi em dividendos em 4 pagamentos, e 2019 payout de 82 em 4 pagamentos também, mais ou menos 1,2 bi de dividendo. O que isso me mostra no final do dia, tá? Que a gente tem uma empresa que de fato paga dividendos. Isso vai estar sempre muito aliado, né, ao quanto que a empresa está conseguindo crescer o seu lucro. Quanto mais ela crescer seu lucro, mais ela vai poder distribuir em forma de dividendos. Mais uma coisa interessante que eu quis colocar para vocês são os pagamentos. Às vezes a gente tem até uma empresa que paga bons dividendos, mas ela faz o pagamento uma vez só
no ano inteiro. Então, demora bastante para você receber aquele dividendo, tá? O que que eu gosto? Empresas que paguem bons dividendos e que também têm pagamentos constantes para eu receber aquele fluxo de caixa na minha carteira com bastante constância. Vamos colocar dessa forma. Porque assim eu não consigo ficar, enfim, provisionando o meu dinheiro e consigo receber bastante pingado para que lá na frente eu consiga de fato usar esse dinheiro para pagar minhas contas, comprar as coisas que eu quero, assim por diante. Bom, acho que a minha opinião é o seguinte, a minha análise vai muito além disso, tá? A gente não vou tomar nenhuma decisão nesse exato momento. Me parece que sim, é uma empresa interessante para você comprar, porque ela alia um pouco desse tripé que a gente fala, né? Não só o pagamento de dividendos, mas também uma empresa que é cada vez mais rentável, com crescimento de lucro, com crescimento de receita, com o operacional, né? Com o comercial funcionando bem. E é o que me aparenta, né, a Caixa Seguridade estar reportando pra gente. O que eu gosto de fazer? Primeiro, meu capital é finito, então não tem como eu investir em tudo. Hoje eu já estou focando aporte de algumas empresas. Vou esperar pelos próximos resultados pra gente ver se realmente, pô, a constância continua e se talvez vale sim a pena eu de fato ir lá e pegar meu dinheiro e comprar. Vocês obviamente vão ver o vídeo aqui no canal. Mas eu tive uma boa primeira impressão com esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? E se você quiser uma parte 2, a gente continua fazendo essa análise aqui no canal. Eu continuo publicando aqui pra vocês, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!